Irmãos, eu quero compartilhar convosco neste dia de hoje. Cristo, a solução de todos os males ou problemas. Cristo, a solução de todos os males ou problemas. Frisar aos queridos irmãos e a todos que nos escutam que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a solução de todos os problemas. Não importa o tipo de problema, não há nenhum problema que Ele não resolve. Não há nenhum mal que Ele não faz passar. Por isso quero te assegurar, você que está aqui com algum problema, as tantas te disseram que este problema não tem solução. Na observação dos homens, na limitação dos homens, eu te asseguro que o Senhor Jesus, Ele é a solução de todos os problemas. Tira a alegria. Só quando reflete nesta coisa, quando acontece consigo, não há felicidade. Chama-se coisa má. Problema. E é importante, queridos irmãos, nós percebermos que o mal, coisas ruins, coisas que doem, estão na terra, estão entre os homens e assolam a humanidade, assolam a raça humana. Dia após dia, mas nesta noite eu te anuncio que Jesus, Ele é a solução de todos os problemas. Aleluia! Não importa o que você esteja passando, o importante é que você saiba que Jesus, Ele é a solução de todos os problemas. Porque Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Aleluia! Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, é o seguinte: quando nós falamos de coisa que é algo ruim ou mal, isso toda raça humana ela é sujeita. Exemplo concreto: estamos a falar de doenças. Doenças assolam a raça humana. Muita gente vem com doenças. Estamos a falar de ameaças espirituais, maus sonhos. Muita gente quando anoitece ficam tristes em pensar do que eles passam quando anoitece. Outros sonham no cemitério, outros sonham na montanha, outros enquanto estão no mar, outros enquanto estão sendo perseguidos com cães. Isso aflige o ser humano. Amém. Amados e queridos irmãos, estamos a falar de vários problemas. Problemas do casamento. Existem lares quebrados, lares quebrados, lares com sérios problemas que as pessoas não têm como solucionar. Guerras, fomes, doenças em que a medicina vai concluindo de que você não tem como. Vai ter que aguentar viver assim. Outro mal, queridos irmãos, é o pecado. Pecado é o mal que tira sossego, que tira a paz, e que acima de tudo conduz a pessoa a um destino não bem.
formação, que vai dizer que este estudou ou este não estudou, este tem, este não tem, desde que entrou o pecado no mundo, trouxe o mal, a raça humana ela é afligida, não respeitam ninguém esses problemas, todo ser humano é sujeito. Amém. É importante isso perceber. Só que, amados e queridos irmãos, precisamos de perceber aqui que de todos esses problemas aqui, existe o problema mais terrível, acima de todos os problemas. Na passagem onde nós lemos aqui, a Bíblia nos fala do acontecimento real que aconteceu no tempo em que o Senhor Jesus Cristo estava neste mundo. Enquanto Jesus trabalhava, enquanto Jesus anunciava a palavra de Deus, a Bíblia fala que uma certa vez Jesus ele vai para Cafarnaum. Nós sabemos que Jesus, de acordo com a palavra de Deus, na sua terra natal ele era Nazaré. Só que de Nazaré para Cafarnaum, de acordo com os estudos, havia uma distância de 32 quilômetros que separava de Nazaré a Cafarnaum. Amados e queridos irmãos, a Bíblia diz que uma certa vez as pessoas perceberam que Jesus estava em Cafarnaum, na casa de um certo homem chamado Simão. Provavelmente que ele tinha hospedado lá. Só que nós sabemos que Jesus ele é a solução de todos os problemas. Onde Jesus estava, todo mundo se preocupava em ir lá por causa das dificuldades, por causa dos males. Esse assunto não começa hoje, começa desde que entrou o pecado no mundo. Até as nações, as gerações passadas também enfrentaram as dificuldades. Então no tempo de Jesus, por causa desses males problemas que eu acabei aqui de dizer, as pessoas quando ouvissem que Jesus está aí, as pessoas corriam para lá, porque sabiam que ele é a solução. Ouviam que esse Jesus cura doenças, esse Jesus levanta paralíticos, esse Jesus ressuscita os mortos. Por essa mesma razão, quando eles ouvissem que Jesus está aí, eles corriam para lá. A Bíblia diz que as pessoas saíram, foram nesta casa, do jeito que nesta casa estava cheio. A Bíblia diz que a partir de dentro onde Jesus estava, até na porta principal, até fora, do jeito que não havia espaço, e Jesus estava lá ensinando a palavra de Deus. Jesus estava lá a resolver os problemas. Jesus estava lá a curar os doentes. Aleluia! Escute-me, meu querido irmão. Esta palavra aqui é que é o remédio do teu problema. Se você não ficar atento a esta palavra, vai voltar assim. Mas se você ficar atento, nunca vai sair deste lugar assim mesmo. Amém. Amados e queridos irmãos, a Bíblia diz que certos homens, 4 homens, levaram consigo um amigo que também tinha problema. O problema deste homem aqui era paralisia. A Bíblia diz que era paralítico. Irmãos, paralisia é um mal.
aquilo que ele deseja. Por causa da sua limitação. A Bíblia diz que 4 homens e Jesus está aí. A vez que eles carregaram este paralítico, foram nesta casa onde estava Jesus. Mas quando chegaram nesta casa aqui, conforme eu estava dizendo aos teus irmãos, a Bíblia diz que estava cheio da multidão. Eles não tiveram como passar, porque eles queriam passar até onde estava aquele que resolve os problemas. Queriam passar até onde estava aquele que cura. Mas a multidão era maior. Percebam, queridos irmãos, antigamente, algumas casas judaicas, o seu teto era um teto quadrado. Era um teto quadrado que permitia com que as pessoas, os moradores daquela casa, se eles quisessem, este teto aqui, este telhado, se eles quisessem, eles poderiam estender lá alguns grãos lá em cima do teto. Então, por essa mesma razão, então tinha uma escada externa na parte exterior que permitia alguém subir para cima. A Bíblia diz que por isso é que quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia diz que quando esses homens aqui chegaram ali, viram que estava cheio daquela multidão, tinham como passar para onde estava Jesus. Eles carregaram ainda este paralítico, passaram do outro lado e subiram pela escada até por cima do telhado, e levantaram este telhado aqui e levaram este paralítico, introduziram lá dentro para chegar até onde estava Jesus. Perceba, amados irmãos, eu comecei a meditar esta passagem. Irmãos, um paralítico, para eles carregarem, subirem com ele, conseguirem levantar o teto, tentarem introduzir. Primeiro tentaram no meio da multidão, eles não conseguiram, mas eles sabiam. Basta nós encontramos o Senhor Jesus, este problema vai passar. Eles tinham que passar do outro lado, lutaram e subiram pela escada e levaram este paralítico, introduziram. Aleluia! Meu querido irmão, se você tiver problema, você tem que procurar Jesus. Não recorra aos meios humanos. Tudo no mundo é falível, mas Cristo, Ele vive para sempre. Ele é eterno, Ele tem poder, Ele resolve teus problemas. Por isso todos que confiam nele são seguros. Eu sou um deles. Eu sou seguro, porque confio no Senhor, o Deus de Israel. Por isso eu te convido, confia em Jesus, porque Ele é a solução dos teus problemas. Não confia nos homens, porque os homens perecem, os homens passam, mas Jesus, Ele é eterno. Aleluia! Amados e queridos irmãos, a Bíblia diz que eles fizeram esta tentativa, conseguiram levar este amigo até onde estava o Senhor Jesus, depois de muito sacrifício. Só que a Bíblia, amados e queridos irmãos, porque tudo isto aqui que eles fizeram, eles estavam a demonstrar uma verdadeira fé, porque a fé verdadeira, os obstáculos não detêm, não barra. Alguém que tem fé, ele vai enfrentar todos os obstáculos até vencer. Amém. Por isso
usa a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus vira para eles os que vendo a fé deles, o esforço que eles estavam a empreender. A Bíblia diz que Jesus olhou para este paralítico e Jesus lhe falou: esteja seguro, os teus muitos pecados estão perdoados. Aleluia. Eu disse aos que irmãos, pecado é um mal. Pecado é um mal que conduz a um destino ruim, que conduz a um destino miserável. A Bíblia diz que quando é consumido é muito doce. Sua finalidade é uma tristeza, inferno. A vez que Jesus olhou para ele e disse: tenha bom ânimo, os teus muitos pecados estão perdoados por causa da fé que ele viu deles. A Bíblia diz que Jesus vendo a fé deles. E é fé, amado, é confiar plenamente que o Senhor Jesus, Ele é a solução. Aconteça o que acontece, eu vou para Ele. Nem que haja obstáculos aqui, mesmo havendo impedimentos, isso chama-se fé. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus olhou a fé deles. Disse: paralítico, esteja quieto, estás perdoado os teus pecados. Só que a Bíblia diz que naquele sítio estavam ali alguns escribas, alguns conhecedores da lei, que estavam observando. Quando viram Jesus a proferir estas palavras, a dizer que perdoados são os teus pecados, eles começaram a murmurar em seus corações: este é que diz que perdoados são os teus pecados. O homem este vai perdoar os pecados? Se os pecados quem perdoa é só Deus. Eles murmuravam isso em seu coração porque não conheciam, eles não sabiam que eles estavam diante de Deus. Deus encarnado. Eles estavam a perceber. Jesus, sabendo que ele estava a murmurar em seus corações, disseram por ti: por que você está a murmurar em vossos corações? Eu vos pergunto, qual é a coisa fácil? É dizer perdoados são os teus pecados? Ou é ordenar ao paralítico para ele levantar a andar? Jesus, ele pergunta aos escribas. Amém. Amados e queridos irmãos, eu disse o seguinte: de todos esses males aqui que eu mencionei, o mal mais terrível é o pecado. Muitas das vezes as pessoas, por causa dessas aflições, por causa desses males aqui, as pessoas, meus queridos irmãos, esquecem esse mal mais terrível. O pecado, queridos irmãos, é o mal mais terrível, mais do que o problema, as tantas em que você tem. Pecado é terrível mais do que diabetes. Pecado é terrível mais do que a calvície. Pecado é terrível mais do que qualquer problema. Pecado é terrível. Por isso Jesus, ele vendo a fé deles, o primeiro mal que ele resolveu é perdoar o pecado. Por que pecado é mais terrível? Pecado é mais terrível porque, amados e queridos irmãos, é mais terrível porque, primeira coisa, ele leva a pessoa ao inferno. Amém. Leva ao inferno. Segunda coisa,
Por isso Jesus perguntou. Wana ka Yesu akoha. Não é a coisa fácil. É perdoar pecado. Ou sarar a ele. Depois no fim ele terminou dizendo o seguinte: para vocês saberem que o Filho do Homem não tem bem, querido irmão. Jesus não disse aqui para saber que o Filho do Homem tem poder para curar. Jesus disse o seguinte: para que saibais que o Filho do Homem ele tem poder em perdoar pecado. Ele virou para um paralítico. Disse: paralítico, levanta-te e anda. Jesus é o dono de milagre, o dono da cura. A Bíblia diz que naquela mesma hora o paralítico levantou. Ele começou a saltar. As pessoas que estavam naquele lugar ficaram espantadas, ficaram a Deus. Por isso eu terminando, eu quero te aconselhar: se você quer Deus operar na sua vida, não te preocupe com a tua doença, porque a tua doença mexe no homem de Deus. Ele pode orar. Se você crer em Jesus, nós só temos a orar agora, e a tua doença vai passar na história. Aleluia! A tua doença vai passar na história, porque nós trazemos Jesus, o dono do milagre, o dono da cura. E ele está aqui esta noite. Você que está doente, escuta-me agora. Jesus é a solução do teu problema. Não importa o teu problema. Você que o teu lar virou pernas para cima, escuta-me. Jesus é a solução. Se você tentar resolver isso as forças humanas, não vais conseguir. Existem lares, queridos irmãos, e é problema. Nós que somos de Jesus vivemos na paz. Aleluia! Enquanto outros consideram casamento como enforcamento, nós consideramos como companheirismo. Aleluia! Porque o Senhor está no centro da nossa vida. Por isso eu te convido. Existem certos problemas que acontecem na vida das pessoas, e esses problemas normalmente pode a pessoa se entregar a Jesus, se arrepender e Jesus te perdoar. Não é preciso orar, logo a pessoa fica bem. Por isso o conselho que eu te dou, porque irmãos, todos os males que nós vimos, a origem é o pecado. No princípio, antes do pecado, não havia doença, não havia aflição, os nacadas não havia. Mas pecado quando entra, o pecado é a causa de todos os males. Se você arrepender-se, aceitar a Jesus, Ele vai te perdoar os teus pecados. Se Ele te perdoar os teus pecados, o teu problema logo Ele vai resolver. Aleluia! Aceita a Jesus. Reconheça os teus pecados, porque os teus pecados vão te levar ao inferno. Os teus pecados vão te levar ao inferno. Diabetes não vai te levar ao inferno. Se um diabético cura, ou se um diabético morre, enquanto tem Jesus, vai para o céu. Por isso as doenças é uma das vias de ir ao encontro de Jesus. Por mais que ninguém quer morrer, mas é uma das vias de ir para Deus. Aleluia! Nesta tarde
otanola. Eu quero convidar a você. Niyo kimpela wala tulani nyungo. Bastante você está sofrendo. Okaleke wira nyungo no hawa. Tens um problema que te disseram que este problema tem solução. Wakalo mkacha biyo muleni wanyu wira ko kallo malawa. Amados e queridos irmãos, Inakuwa pendiwa. nós vos testificamos Yoni ni wira ni namona. para a glória de Deus. Yiro wiwe muluko. Nós estamos nesta jornada Yoni niye piroela. há um tempo. Wakati. Esse Deus é de maravilha. Mulukula toti kiniha. Você precisa querer nesse Jesus. Yo muhano maamini Yesu. Arrependa de aceitar Ele. Mwitutuwe ni muwakele yo. Quem quer aceitar a Jesus? Opela makela Yesu. Aceitar a Jesus é fé. Makela Yesu ndo romelo. Não há milagre, não há cura. Kukalle miriri Não há wana salvação Kukalle wopo. sem fé. Waikalna ndo Por isso muitos são enganados. wana kanjena wokiwaya. São entregues garrafas. Andiba iwa ipoti. Nos lembram quando nós estávamos no mundo. Yoni nupuela maulimwenkuni. Os que levantaram suas mãos Leishale miono saya. e querem se entregar nas mãos de Deus. Helo uiva hiriri matati wa Passarem aqui, nós queremos orar por vós. Afirendo hiyo ni mpela wa vekelela. Quem está a aceitar a Jesus? Yala makela Yesu. Quem quer aceitar a Jesus? Yolo mpela makela Yesu. Passe aqui. Afirendo. Quem quer aceitar a Jesus? Yolo mpela makela Yesu. Meus queridos irmãos, Shinakuwa pendiwa. levantem as vossas mãos para os céus. Leishere matatanya uirimu. E vão repetir as seguintes palavras que eu for a dizer. Unoti kila mtwala kimrwako na viku. Caros irmãos, Ashinakuwa pendiwa. escutem, Ukiwe sana. escutem, Ukiwe sana. fiquem atentos. Ukaleo wiwelela. Vos peço para levantarem as vossas mãos, Novekelani wira mveshe matatanyo. levantarem as vossas mãos para o céu e fechem os vossos olhos. Fecharam os vossos olhos, todos que estão aqui. Odene aruholo no wale maitwe. Fechem os vossos olhos Wale maitwanyo. e vão repetir as seguintes palavras que eu for a dizer. Unoti kila maswala kimrwako na vulaka. Digam Jesus, digam Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra que eu ouvi neste dia de hoje. Que o Senhor Jesus é o Salvador. Fora de ti não há salvação. Senhor, eu reconheço que sou pecador. Venho a ti arrependido. Te peço, perdoe-me os meus pecados e apaga o meu nome no livro da condenação. Escreva o meu nome no livro da vida. Dê-me o teu Espírito, o Espírito Santo, para eu continuar nos teus caminhos. Sela-me com teu Santo Espírito. Amém. Feche os vossos olhos. Wale maitwanyo. Orar é falar com Deus. Ovekelo la vulani mulo. Feche os vossos olhos. Wale maitwanyo. Apresentem o vosso problema. Boniri mukacha mihwanyo. Peçam a Deus. Mumvekele muluku. Cada um conhece o seu problema. Wala mutu usuela mukacha Peçam mihwanyo. a Deus que, Senhor, Mumvekele muluku wira eu pia. quero que você me tire isto. Yo kimpela wira mukikumi Seja alguém de fé. Kale mutu anoromelo. Vamos orar. Noeni vekele. Pai soberano, Iti owerasha. Senhor que está no céu, Apuya muiwirimu. Deus criador do céu e da terra, Muluku padushe erimu nila payabati. Senhor de toda a glória, Apuya ovua. Jeová, Yehova. o criador do céu e da terra, Padusha erimu nila payabati. Deus dos nossos pais, Muluku ashititihu. o Deus de Abraão, Muluku Abraham. o Deus de Isaac, Muluku Isaac. o Deus de Jacó. Muluku Yakobo. Pai, nesta hora, Iti okachula. no nome de teu filho amado Jesus, Sina na maninyo nós clamamos a ti. Yo nino vekela. Queremos encomendar essas almas aqui, Hello varene twala. aceitar o teu nome, Hakela sina nanyo. mas alguns têm um problema. Bakina kano mikajabiho. Meu Deus, Muluku aka. tu és a solução, Yowa momali. tu és o Deus impossível. Yowa muluku woni ngidi. Pai, estenda a tua mão nesta hora, Muteteye tata na nyukatura. derrama o teu poder, Oye wanyu. o poder do teu Santo Espírito, Oye wero wanyu. derrama sobre este lugar. Ruwa kachula. Meu Deus, Muluku aka. em teu nome, Mansina nanyo. eu estou agora, Yo
Majini. Em nome de Jesus. Jina la Yesu. Saia daqui a medo. Okuma ni kuronda. Saia em nome de Jesus. Okuma wasina na Vai Yesu. toca agora. Itimukwate ni. Vai toca. Itimukwate. 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 Há poder no nome de Jesus. Wewe wasina na Yesu. Vai toca, meu Deus. Itimukwate wasina na Yesu. Toca, Jesus. Kate Yehova. Fogo do Espírito Santo. Amaro Roho. Fogo do Espírito Santo. Amaro Roho yowa. 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 Todas as doenças. Sheta sotene. Todas as doenças. Sheta sotene. Espírito de mal. Sheta sotene. Demônios. Ashetani. Em nome de Jesus. Asina na Yesu. Sai agora. Okumanina. Saia daqui, raio. Okumanina. Sai agora. Okumanina. Sai agora. Okumanina. Fogo. Okumanina. Fogo. 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 Soberano Deus. Deus de Abraão. Deus eterno. Criador do céu e da terra. Criador de todo o universo. Ai, maravilhoso. Esta noite, rogamos a tua presença. A presença do teu Santo Espírito. Sobre este lugar. Jeová, glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome. Vai, desça com poder. Desça com poder sobre este lugar. Em nome de Jesus. Matine. Demônios. Saia agora. Saia. Em nome de Jesus. Fogo do céu. Soberano Deus. Deus de Israel. Vai nesta noite. Eu te rogo. Em nome do teu filho amado Jesus. O Senhor é poderoso. Nós te glorificamos, Senhor. Vai, derrama poder. Poder do Espírito Santo. Demônios. Saia longe de nós. 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 Vai, te rogamos. Rogamos a tua presença. Rogamos a presença do teu Santo Espírito. Vai, venha curar essas almas. Vai, venha libertar.